No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21, no chamado Sermão Profético proferido pelo Senhor Jesus há quase 2000 anos atrás, estão relatados fatos que estariam acontecendo nos dias atuais. E entre esses fatos, o aumento das guerras, terremotos, tsunamis, fomes e pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. A Igreja do Senhor Jesus na terra anseia pelo dia da sua vinda, aguardando com expectativa e observando os sinais que vão se intensificando. Mas você pode estar dizendo: pastor, essas coisas como guerras, terremotos, fomes e pestes existem desde tempos muito remotos. Sim, mas não com tanta intensidade como nos tempos atuais. Dizem os cientistas que as últimas décadas foram as que mais registraram fatos como guerras, terremotos, fomes e pestes em toda a história da humanidade. Isto indica que realmente estamos avançando no período do princípio das dores, sofrendo as contrações antes da volta de Cristo. E se isto é apenas o começo, coisas piores estão para vir. Ainda não chegamos no período conhecido na Bíblia como a Grande Tribulação, com detalhes bem pormenorizados nas revelações do Apocalipse. Esse período foi profetizado também pelo Senhor Jesus Cristo, quando no mesmo Evangelho de Lucas, nos versículos 25 e 26 do capítulo 21, ele afirmou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. O apóstolo João encerra o relato das revelações do Apocalipse, mostrando o fim trágico daqueles que não crerem nas palavras da Bíblia, e o futuro glorioso, reservado a todos aqueles que crerem e se arrependerem dos seus pecados, entregando suas vidas a Jesus. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algum impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Apocalipse 21, 1 a 27. Agora, por último, desejo lhes fazer um alerta, para que não incorram nas palavras ditas pelo apóstolo Pedro em sua segunda carta, que escreveu no capítulo 3, quando ele disse: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. E visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Segunda carta de Pedro 3, 3 a 14. Assim sendo, se arrependa hoje mesmo dos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus, confiando inteira e somente nele para a sua salvação, procurando a santificação a cada dia. A palavra de Deus nos garante que, porque Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Em Romanos 8,32 está escrito: aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O apóstolo Paulo ainda declara: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Se assim for o seu desejo, entregar a sua vida totalmente nas mãos de Jesus, crendo nele para a sua salvação, faça comigo esta oração. Querido Jesus, me arrependo dos meus pecados, entregando minha vida em tuas mãos. Creio que tu morreste na cruz do Calvário, a fim de perdoar todos os meus pecados, para que eu não fosse condenado juntamente com aqueles que não creem. Eu creio no teu sacrifício por mim, e assim declaro que a partir de agora a minha vida é tua, e tu és o meu Senhor. Faça na minha vida o teu querer. Me enchas com teu Espírito Santo, para que eu seja conduzido e orientado a partir de agora, para que assim eu possa viver de uma forma que te agrade. Amém. Que Deus te abençoe, e assim possamos seguir juntos, rumo a um futuro glorioso que Deus tem preparado para todo aquele que nele crê. Não se desanime, não se apavore, não se perturbe com as coisas que estão acontecendo. Tudo isto é necessário para que venha o fim. Enquanto estamos aqui vivendo, façamos a vontade do Pai. Sigamos o caminho de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus te abençoe. Daí, vocês viram a transmissão do vídeo que eu e meu filho Heber fizemos aí. Foi um vídeo que deu bastante trabalho para nós fazermos ele, produzi-lo, editá-lo, mas foi feito com muita unção, com muito carinho e amor, para que você possa compartilhar, evangelizar através dele. Você viu que falei todos os fatos, os eventos que estão acontecendo, que estavam previstos no livro do Apocalipse.
em Daniel, nas cartas do apóstolo Paulo, no sermão profético do Senhor Jesus, proferido lá em Lucas 21, Mateus 24, é uma mensagem completa sobre os dias atuais. Várias pessoas estão compartilhando aí pelas redes sociais. Eu tenho certeza que vai levar muitas pessoas a uma decisão para o Senhor Jesus. Este foi o intuito desse vídeo. Eu quero que você compartilhe, tá? Fique bem à vontade para compartilhá-lo e evangelizar através dele, tá? E muitos outros vídeos estão sendo produzidos aí. Aos poucos nós vamos soltando eles aí, publicando eles aí pelo YouTube, e você vai poder usufruir de todos esses vídeos para estar evangelizando seus familiares, parentes, amigos, aquela pessoa que você ama, ok? Esse é o tempo, esse é o momento mais ideal para nós evangelizarmos. Você não imagina o que está acontecendo por aí. Pessoas têm pedido oração, pessoas têm entregado suas vidas a Jesus, pessoas têm se arrependido dos seus pecados, a igreja do Senhor está se avivando, pessoas orando pelas ruas, pessoas buscando a Deus pelas madrugadas, pessoas buscando a Deus através das lives. O inimigo pensou que iria derrotar a igreja, com as portas, fazendo as portas se fecharem, mas não, a mensagem continua solta, e mais solta do que nunca. Para nós estarmos aqui hoje em 150 pessoas sentadas ouvindo a palavra, mas temos aí pessoas do mundo inteiro, a mensagem atravessando os mares, atingindo os continentes, todos os rincões desse universo, porque a palavra de Deus nunca fica presa, a mensagem do evangelho não pode ser contida, ela é uma torrente de águas que vai até os lugares mais longínquos. O inimigo não pode frear a marcha da igreja, o inimigo não pode calar a voz da igreja, o inimigo não pode fazer cessar essa mensagem que traz vida, a mensagem que traz salvação. E a igreja do Senhor Jesus na terra nunca será derrotada. O Senhor Jesus Cristo disse: eu instituirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. O Senhor nos concedeu que nós fôssemos a sua igreja, a sua voz aqui na terra, para estarmos proclamando a todos os continentes, a todos os rincões desse universo, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. E cabe a mim, cabe a você, cabe a nós estarmos proclamando esta mensagem de salvação. E você tem todos os meios aí nas suas mãos, através de um clique, com a pontinha do seu dedo. Você atravessa os mares, você atinge os continentes, você vai até o lugar onde os seus pés não podem alcançar. Com a ponta dos seus dedos, você vai aonde os seus pés não alcançam. Você leva a sua voz, você leva a sua mensagem, você leva a palavra de Deus para qualquer lugar do mundo. Olha aí a oportunidade que nós, a igreja do Senhor, procurávamos. Olha a oportunidade que nós, a igreja do Senhor, esperávamos para proclamar a mensagem de salvação a todo mundo. A palavra do Senhor diz: indo pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é uma forma de ir. Através das redes sociais, através da mensagem pregada na internet. Proclame. Se você não consegue pregar aí pela internet, você tem alguma barreira, algum bloqueio, isso não é desculpa, você pode transmitir, compartilhar qualquer mensagem que seja boa para edificação, boa para evangelização, que está aí à sua disposição em todas as redes sociais. E essa mensagem, esse vídeo que nós acabamos de transmitir, é ideal para você fazer isso. Então, vai lá no canal Plenitude de Cristo Guarujá no YouTube, procure o vídeo impressionante, fatos que estão e irão acontecer nos dias atuais, tá? E essa mensagem, esse vídeo aí está bem divulgado no Facebook, pode compartilhar, pode levar as pessoas a assistir, que vai ser bênção. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Hoje, uma mensagem muito especial, nesse culto de Páscoa, nesse culto de ceia do Senhor. Pela manhã, nós falávamos sobre a esperança. E eu dizia, quando todas as esperanças se vão, quando todas as esperanças perecem, quando todas as esperanças se esvaem, a esperança naquele que vive eternamente permanece. É verdade, quando todas as nossas esperanças se vão, a esperança naquele que vive permanece. E aquele que vive é Jesus. Dizem por aí, a esperança é a última que morre.
A nossa morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está viva, mais viva do que nunca. Glória a Deus, a nossa esperança está viva. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele prometeu voltar e ele voltará para nós. Ele está vivo, vivo está e voltará. Êxodo capítulo de número 12, os versículos de 1 a 14 falam sobre a instituição da Páscoa. O que vem a ser a Páscoa? Por que foi instituída a Páscoa? O que é a Páscoa? Como deve ser celebrada a Páscoa? E a Páscoa nos dias atuais, para nós, a Igreja do Senhor, o que seria esta Páscoa? Êxodo capítulo 12, versículos 1 em diante diz: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada ao fogo, com ervas amargosas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém? A Páscoa do Senhor, instituída por Deus lá no Egito Antigo, quando o povo de Israel estava como escravo por mais de 400 anos servindo aos egípcios. O tempo da escravidão, o tempo deles permanecerem ali como escravos, havia chegado ao fim. Deus tinha um novo tempo para eles. Deus queria fazer com eles uma nova aliança. Deus queria dar a eles uma nova terra. Deus queria dar a eles um novo caminho, um novo destino. Mas para que acontecesse essa mudança na vida do povo de Israel, saíssem daquela fase de escravos para uma nova fase, uma nova etapa, a etapa da libertação, a etapa da nova terra, a etapa da Canaã, ao invés do Egito, precisaria haver uma passagem. E esse termo passagem, no hebraico Pessá, é o que significa a Páscoa. Páscoa para o povo judaico, Páscoa para os israelitas é Pessá, que significa passar. Tanto significa ou simboliza a passagem da escravidão para a libertação, do Egito para Canaã, de uma velha e antiga vida para uma nova vida, como também significa a passagem do anjo da morte por todas as casas do Egito, ferindo tanto os primogênitos dos homens, como também os primogênitos dos animais.
Só que, naquela passagem do anjo da morte, por todas as casas do Egito, o anjo não mataria a casa em que houvesse o sangue de um cordeiro ou de um cabrito morto, aplicado nas laterais e nas ombreiras das portas. Esta é a regra. Cada família deveria matar um cordeiro ou um cabrito, deveria assá-lo ao fogo, deveria comê-lo com ervas amargosas e pães sem fermento, e ao mesmo tempo usar o sangue daquele animal, aplicá-lo, pichar o sangue daquele animal sobre as laterais e ombreiras das portas, para que o anjo da morte, ao passar por aquela casa em que houvesse a marca do sangue, ele passaria sem ferir. Esse é um dos significados do Pessá, ou passagem, que significa Páscoa. Dizem que o Salmo 91 foi escrito exatamente naquela noite por Moisés, quando o anjo do Senhor passou pela casa, todas as casas do Egito, e não feriu as casas onde havia a marca do sangue. Não feriu os primogênitos das casas onde havia a marca do sangue. E o Salmo 91 diz exatamente: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro, encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda ou à sua casa, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Olha só, queridos. Na noite em que o anjo da morte deveria passar por todas as casas do Egito, ferir a todos os primogênitos, tanto de animais como os filhos dos egípcios, e passaria pela casa dos israelitas onde houvesse a marca do sangue, e não morreriam, não feriria ninguém. Essa passagem do anjo deveria ser relembrada como um memorial eterno. Esse dia em que Deus deu livramento para o povo de Israel deveria ser lembrado perpetuamente, como até hoje os judeus comemoram a Páscoa, não na mesma data que nós estamos comemorando hoje. A data deles é diferente, é no primeiro mês do ano. Mas é um memorial eterno instituído pelo Senhor. Deveria ser relembrado para sempre. A Páscoa, esse Pessá. E é interessante, queridos, que esta foi a última praga que Deus enviou ao Egito para libertar o seu povo. As 9 pragas anteriores, o coração de Faraó não se amoleceu, mas continuou duro. Ele continuou insistindo em não libertar o povo de Deus. Mas Deus enviou essa praga, que foi o golpe mortal. O golpe da misericórdia, onde não houve mais chance dos egípcios segurarem os israelitas. E é interessante. Faraó temia as pragas de Deus, mas não temia a Deus. Como nos dias atuais, o homem muitas vezes teme as pestes, teme as pragas, mas não teme o próprio Deus. Vemos que ainda que esteja ocorrendo um grande avivamento sobre as nações, muitos ainda continuam com o seu coração endurecido. Muitos continuam com medo da peste, com medo da praga, mas não temem a Deus. E é importante que nós venhamos temer a Deus.
Se Faraó tivesse temido a Deus nas pragas anteriores, eles teriam poupado os seus primogênitos. Mas não, eles fizeram questão de endurecer o seu coração, de continuar não temendo a Deus, de continuar não respeitando o Todo-Poderoso. Isso acarretou mais pragas ainda sobre o povo do Egito. O mundo hoje teme as pragas, teme as pestes, mas não teme a Deus. E se continuar insistindo em não temer a Deus, mais pestes, mais pragas, mais calamidades, mais tragédias continuarão a vir sobre o mundo, porque é necessário que o homem tema a Deus. Enquanto o homem não temer a Deus, temer as pestes, as pragas, as tragédias, mas não temer a Deus, Deus continua falando, Deus continua usando o seu megafone ao mundo, Deus continua dando o seu alerta: vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar para mim, vocês precisam abandonar seus velhos rudimentos, vocês precisam abandonar suas velhas práticas, vocês precisam abandonar os seus pecados. O homem deve temer a Deus, seu Criador, o juiz, supremo juiz, o Senhor desse mundo, o nosso Salvador. E nós que tememos a Deus, nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia de uma forma muito interessante. Lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi à cruz, era necessário que um inocente, que um sem pecado, fosse morto na cruz, para perdão, para a remissão dos pecados de todos nós. Em Romanos 3, 23, está escrito que todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Assim como lá no Antigo Testamento, para que o povo fosse liberto da escravidão, saísse, tivesse uma transição daquela vida de escravos para uma nova vida, uma vida livre, saíssem do Egito e passassem para a terra de Canaã, era necessário que um animal fosse morto, um cordeiro, como sacrifício, e o sangue desse cordeiro aplicado sobre os umbrais das portas e sobre as laterais. Agora, nessa nova dispensação em que nós estamos vivendo, nessa dispensação da graça, nesta nova aliança, foi necessário que um cordeiro sem mácula, sem defeito, sem mancha, fosse imolado, sacrificado por nós. Esse cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, ele que viveu a sua vida toda aqui sem pecado. Nele não havia nenhuma transgressão, nele não havia nenhum erro, nenhuma maldade. Ele foi morto como inocente por todos nós, para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus foi levado à cruz, Jesus foi levado como um animal ao matadouro, ele foi sacrificado por nós, pelos nossos pecados, para que hoje, eu e você pudéssemos estar livres dessa condenação. E quando ele estava para ser morto, ele deu uma instrução aos discípulos, pedindo que eles fizessem algo para se lembrar sempre daquilo que ele fez por nós, da sua morte na cruz. E esse algo que ele pediu aos discípulos foi que, vez por outra, eventualmente, periodicamente, eles observassem a ceia do Senhor. Que eles pegassem um pão, um vinho, ou o suco da uva, comessem aquele pão, aquele vinho, e lembrassem que o sangue do Cordeiro foi derramado por nós,
e o seu corpo foi dilacerado, rasgado na cruz, seu sangue todo derramado por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação. Lá na segunda carta, ou melhor, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 11, ele dá as orientações sobre a ceia do Senhor. E ele diz assim, na primeira carta aos Coríntios 11, 23 a 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então está aí. Para nós, hoje a Páscoa é exatamente isso, a morte de um cordeiro imolado na cruz, um cordeiro sacrificado na cruz, para o nosso resgate, para a nossa salvação, para a nossa libertação. O cordeiro que foi morto, mas hoje vivo está, e vive para sempre, reinando eternamente, pelos séculos dos séculos. A ceia do Senhor, a memória daquilo que ele fez na cruz por nós, a nossa libertação para uma nova vida, a nossa libertação da escravidão do pecado, para a vida em Cristo Jesus. Esta é a nossa Páscoa. Este é o sentido da Páscoa para nós. Esta é a Páscoa da nova aliança, aliança de Cristo em favor de muitos. E nós queremos convidar você para participar desta ceia nesta noite. Pegue aí um pedaço de pão, um suco de uva ou algo que lembre aí o suco de uva, a cor do sangue, para que nós possamos nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. E é interessante que no versículo de número 26, o Senhor Jesus diz que sempre que nós praticássemos esse ato, comêssemos do pão e bebêssemos do cálice, nós estaríamos anunciando a morte do Senhor até a sua volta. A palavra anunciar, ela tem um sentido muito especial. Originalmente a palavra anunciar significa aquele arauto, aquele mensageiro do rei, que vai até uma praça pública, juntamente com uma comitiva, e lá na praça pública, ele reúne todo mundo e diz assim: olha, quero lhes trazer uma notícia, quero lhes trazer um comunicado do rei, quero lhes anunciar algo. Este era o anúncio que Paulo está falando aqui em Coríntios 11, 23. É o anúncio que nós fazemos, ou melhor, 26. E para nós hoje, esse anúncio que nós fazemos, quando nós pegamos do pão, quando nós pegamos do cálice, e estamos celebrando a ceia do Senhor, a nossa Páscoa, esse anúncio que nós estamos fazendo, nós queremos dizer assim: olha aqui, principados, potestades, forças espirituais da maldade, demônios, nós queremos dizer para vocês, nós queremos notificar para vocês: vocês perderam. Sim, vocês perderam, porque o Cordeiro morto na cruz, sacrificado por nós, nos libertou de todo o nosso pecado, nos libertou de todo o jugo da escravidão, nos trouxe para uma nova vida, e essa nova vida nós estamos celebrando em Cristo Jesus, a nossa libertação, a nossa Páscoa, a nossa salvação. Vocês perderam. Em Colossenses, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15,
Diz que Jesus triunfou de todos os principados, potestades, forças espirituais da maldade, poderes na cruz do Calvário. Quando ele ali encravou a cédula de dívida que era contra nós, constando de pecados e coisas que nós devíamos, e disse: está cancelado o tetelestai, não há mais dívida. Ali Jesus Cristo cravou a nossa cédula de dívida na cruz e expôs os principados e potestades, triunfando deles na cruz. Esse é o sentido do anúncio que nós fazemos na ceia, na Santa Ceia do Senhor. Nós estamos proclamando e dizendo que os principados, potestades, forças espirituais da maldade perderam. Eles pensaram que haviam derrotado o Senhor Jesus na cruz, mas ali foi a vitória de Cristo na cruz é a nossa vitória. A vitória de Cristo na cruz é a vitória nossa sobre o jugo da escravidão do pecado. É a vitória nossa, a celebração de uma nova vida, de uma vida em Cristo Jesus. E esse é o anúncio que nós fazemos quando nós tomamos o pão, o cálice contendo o suco da uva e tomamos lembrando a morte de Cristo na cruz em favor dos nossos pecados. Nós dizemos que o Cordeiro Pascal venceu, o Cordeiro morto na cruz venceu, e nós também vencemos. Nós saímos do jugo da escravidão e estamos hoje numa nova vida, celebrando a vida. Nós saímos do Egito, estamos indo rumo a Canaã. E nada nos segura mais. Sabe o que isso quer dizer para a sua família? Vocês estão livres do jugo de Satanás. Satanás não tem poder, não tem domínio sobre você, sobre sua vida, sobre seu lar, sobre sua família. Você está livre em Cristo Jesus. Você não é mais escravo do pecado. Você está guardado, protegido debaixo do sangue do Cordeiro. E esse sangue é a nossa proteção. Esse sangue é a nossa salvação. Esse sangue é a nossa libertação. Celebre a nova vida em Cristo. Eu te convido nessa noite para celebrar conosco a nossa nova vida em Cristo Jesus, celebrarmos a ceia do Cordeiro, celebrarmos a morte do Cordeiro na cruz, que trouxe para nós salvação, através da sua ressurreição. Ele não está morto, ele vive. Todos os líderes de seitas, fundadores de seitas, têm os seus restos mortais, putrefados, cheios de vermes, cheios de tanta coisa ruim, em algum jazigo desse planeta. Mas o nosso Redentor, aquele que vive eternamente, o nosso Senhor, ele não tem resto mortal em jazigo algum desse planeta. Lá no túmulo dele em Jerusalém tem uma placa: ele não está mais aqui, ele ressuscitou e vivo está para sempre, aleluia, glória a Deus. Essa é a garantia, a certeza que nós temos, a segurança está na ressurreição de Cristo por nós. E é por isso que nós celebramos a morte de Jesus, a morte do Cordeiro, porque a sua morte trouxe para nós libertação, a sua morte trouxe a ressurreição e trouxe para nós essa nova vida em Cristo Jesus. Não há mais o que temer, não há mais o que nós ficarmos inseguros. Nós temos a nova vida, nós temos a libertação, a salvação em Cristo Jesus. Quando todas essas esperanças se vão, a esperança naquele que vive permanece para sempre. E essa é a esperança que nós temos, que um dia estaremos para sempre com Ele na eternidade. Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais choro, lá não serão mais lágrimas derramadas, porque o Cordeiro de Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima. E viveremos para Ele, para sempre, eternamente. Eu te convido então, você que está aí na sua casa, pegue o pão, pegue o seu suco de uva. Nós vamos apresentar esses elementos ao Senhor. Vou dar um tempo para você pegar aí os seus elementos. Enquanto isso, nós vamos cantar. Vou pedir o violão. Nós vamos cantar. Nós vamos adorar ao Senhor. Vamos participar dessa ceia, partilhar esse pão. Estamos juntos, sim, não estamos separados. Seu coração está junto do meu coração está junto do seu. Estamos ligados pelo poder de Cristo, pelo Espírito Santo, que não tem barreiras, não tem distância, não tem bloqueio geográfico. O Espírito Santo, ele atravessa os mares,
atinge os continentes. Ele vai em qualquer lugar. Ele alcança qualquer coração. Não há profundidade, não há altura, não há distância, não há nada que possa nos separar de Cristo Jesus. E para o Espírito Santo de Deus também não há barreiras, não há bloqueio, não há distância, não há largura ou profundidade alguma que possa nos separar. Amém? Porque Ele vive. Podemos crer amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu pensei, eu sei. Meu futuro está nas mãos. Give